Você já ouviu falar sobre prótese flexível? Se você ainda não conhece esse tipo de prótese e quer saber para quem é recomendado tipo de prótese flexível, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer os prós, os contras e também se você pode ou não utilizar esse tipo de prótese, tá bom? Então, fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu sou o Dr. André Zucchini, sou cirurgião dentista e aqui nesse canal nós vamos falar sobre odontologia, mas de uma maneira bem diferente. Aqui nós vamos falar de odontologia de uma maneira fácil, simples e descomplicada. Aqui eu não vou falar terminologias, que são aquelas palavrinhas difíceis, né, que geralmente médico, dentista utiliza, e vou sempre procurar aqui utilizar um vocabulário de fácil entendimento para vocês, meus pacientes e também os meus inscritos, ok? Bom, antes da gente dar continuidade aqui ao vídeo, à dica, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, para você clicar aqui abaixo nesse botão, se inscreva no canal, tá? Ative também as notificações, que é muito importante para nós, ajuda muito o nosso canal. Aqui a gente grava vídeos pelo menos 2 vezes na semana, são conteúdos exclusivos, conteúdos que você não vê em outros canais que fala do segmento de odontologia, tá bom? Então eu conto com a tua ajuda, se inscreva aí no canal que isso dá uma grande força para nós. E também já curte logo esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito importante e você vai gostar demais dessa dica que eu vou trazer, tá bom? Então vamos lá. Hoje, como já foi dito no início do vídeo, nós vamos falar sobre prótese flexível. Me perguntam muito aqui, fazem muitas perguntas relacionadas à prótese flexível. Então, para quem não conhece a prótese flexível, esse aqui é um exemplo de prótese flexível. Nesse caso aqui, o paciente perdeu um dentinho de um lado e 2 do outro. A prótese flexível, como o próprio nome diz, ela é uma prótese mais flexível do que os outros tipos aí encontrados no mercado, tá? As principais características dessa prótese, as principais vantagens dessa prótese é o seguinte: é uma prótese extremamente leve, tá? É uma prótese que ela, quando bem feita e o material correto utilizado, é uma prótese que o paciente se adapta muito bem e é uma prótese que não aperta, que não agride, que não machuca tanto os pacientes, principalmente relacionados àquele tipo de prótese retida a grampo, a metal. Deixa eu ver se eu acho aqui uma prótese dessa para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui no meu... Aqui, ó. Isso aqui, ó, é um tipo de prótese retida a grampo, tá? Então, geralmente, quem utiliza esse tipo de prótese aqui, em alguns casos, pode ser substituído pela prótese flexível, tá? Então, como você pode ver, ó, essa é uma prótese rígida, feita de metal. Então, geralmente, quando o paciente utiliza esse tipo de prótese, acaba desgastando o dente, acaba machucando, é uma prótese mais pesada. Enfim, tem uma série de características que difere esse tipo de prótese para a prótese flexível, tá? Uma outra vantagem também da prótese flexível é que a prótese flexível ela é na cor da gengiva e ela, como você pode ver, ó, ela é praticamente translúcida, quase que transparente, ó. Vou colocar meu dedo aqui atrás, ó. Você consegue praticamente ver o dedo aqui atrás, tá? Isso confere nessa prótese, além de ser uma prótese bem mais tranquila de se utilizar, bem mais leve, ela também vai mimetizar, né? Vai ficar com a cor parecida com a sua gengiva, ela imita a cor da sua gengiva. Então, geralmente, quando o paciente utiliza esse tipo de prótese, é quase que imperceptível, tá? Assim, o paciente falando, o paciente se comunicando, outra pessoa perceber que ele está utilizando prótese. Porque, geralmente, esse tipo de prótese de metal, esses grampinhos aqui, ó, quando a pessoa sorri, acaba logo aparecendo e denunciando ali que essa pessoa utiliza prótese. E muitos pacientes me procuram querendo esconder a prótese, querendo com que essa prótese ela fique cada vez mais natural ou que pareça com os seus dentes naturais, para que outras pessoas não acabem percebendo que ela está utilizando prótese. Então, nesse caso, para quem não tem condição de fazer um implante, a prótese flexível ela vai muito bem, tá?
Então, esses são as características positivas da prótese flexível. E aí você pode me perguntar, ok, doutor, muito bom, maravilhoso, só que daí, ela possui algumas características negativas, pontos negativos? E a resposta é sim, tá, pessoal? Todo tipo de prótese vai ter os prós e também vai ter os contras, tá? Não adianta. Esse tipo de prótese aqui, ele geralmente é indicado para pacientes que têm poucos dentes perdidos, ou seja, pouca perda dental. Por quê? Quanto mais dente o paciente perdeu em boca, mais grossa vai ter que ser essa barra e menos flexível vai ter que ser essa prótese, tá? Então, para pacientes que perdeu muitos dentes, geralmente esse tipo de prótese aqui ele não é muito recomendado. Um outro ponto negativo também é para pacientes que perdeu todos os dentes lá de trás, ou seja, não tem nenhum dente lá no fundo para ancorar, para ter esse grampinho aqui, ó, como tem nesse aqui, tá vendo? Os últimos dentes, ó. Então, se você perdeu os últimos dentes, provavelmente uma prótese flexível, ela não vai ser recomendada, porque pode acontecer dessa prótese, por ela ser uma prótese mais mole, uma prótese mais leve, essa prótese começar a se movimentar ao você mastigar. Então, geralmente, a gente indica esse tipo de prótese para poucos dentes perdidos, ok? Um outro ponto negativo também desse tipo de prótese é que é uma prótese um pouco mais cara relacionadas aos outros tipos de prótese, tá? Ela confere sim uma estética melhor, um conforto maior, mas o seu preço comparado às outras próteses, ela é um pouquinho mais cara. Só como a título de exemplo, tá? Lógico que esse valor, pessoal, vai variar de região para região, de profissional para profissional, enfim, não dá para dar aqui um valor exato de quanto custaria uma prótese flexível, mas em média aí você vai pagar entre R$ 1.000 e R$ 1.500 por uma prótese flexível, ok? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês como é que essa prótese ela fica em boca e também alguns exemplos que pode ser utilizado para fazer prótese flexível, tá? Por exemplo, uma outra maneira de se fazer um tratamento com prótese flexível é pacientes que geralmente perdeu, digamos, 2 dentes somente de um lado, tá? Ele tem do outro lado aqui todos os dentinhos, só que desse lado aqui ele perdeu 2 dentinhos. E aí, para não se fazer uma prótese com essa barra toda, né? Esse tamanho todo, pode ser feito uma prótese chamada unilateral, uma prótese flexível unilateral, que é exatamente isso aqui, ó. Nesse caso aqui, o paciente ele perdeu 2 dentinhos, né, somente de um lado, e aí a gente fez essa prótese unilateral. Então o paciente ele vai lá e encaixa essa prótese aqui facilmente, né, na boca. Por ser da cor da gengiva, vai passar despercebido, ninguém vai perceber que ele está utilizando prótese, e ele pode remover essa prótese para higienizar no dia a dia, tá? Só que tem um porém, para prótese unilateral, eu não recomendo que meus pacientes durmam com essa prótese, porque pode ocorrer, ter o risco desse paciente dormindo acabar essa prótese se soltando e ele engasgando, tá? Então eu sempre peço para o paciente retirar esse tipo de prótese e principalmente se a prótese ela não tiver muito bem fixa, não tiver fixada muito bem nos dentes, também não é recomendado continuar utilizando esse tipo de prótese. Eu vou pegar aqui, ó, um modelo de exemplo que nós fizemos essa prótese aqui, ó. Nesse caso aqui, então, o paciente tem esses dentes e tem esse último dente aqui, né? Mas perdeu esses outros. E aí com essa prótese flexível, a gente pode encaixar aqui, ó. E ela fica dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Somente unilateral, somente de um lado dos dentes. Aqui, ó, tem um outro dentinho aqui, o gesso aqui acabou quebrando, tá? Mas aqui é um outro dente natural do paciente. Mas como vocês podem ver, ó, nós reconstituímos esses 2 dentinhos, ó, simplesmente você pode tirar e encaixar ela no lugar, ó, como que ela fica. Tá? Fica uma prótese extremamente estética na corzinha da gengiva, tá? E outro caso também, quando o paciente perdeu, né, tem várias perdas dos 2 lados, aqui e aqui desse outro lado, aí também pode ser feito, confeccionado uma prótese flexível dessa maneira, tá? Nesse caso aqui, como o paciente já perdeu mais dentes, como você pode ver, ó, diferente dessa aqui, a barra aqui já teve que ser bem mais grossa, ó, tá vendo? Aqui bem mais grossa, e ó, a flexibilidade já se perdeu um pouco da flexibilidade, comparada a essa aqui que são
menos dentes, ó, tá? Então, o que acontece? Mas mesmo assim, mesmo que essa flexibilidade ainda seja diminuída, o importante é aqui, ó, no grampo. Como vocês podem ver, ó, o grampo ainda ele vai continuar flexível. Então, na hora de tirar e colocar essa prótese, ela vai desgastar menos os seus dentes naturais comparados ao metal, tá bom? Bom, algumas outras dicas aqui para quem pretende fazer esse tipo de prótese, tá? Procure sempre um profissional especialista, tá? Um profissional que já trabalha há bastante tempo com prótese flexível, porque esse é um tipo de prótese que dá bastante trabalho para fazer e é muito difícil também de fazer a adaptação em boca do paciente. Então precisa ser uma pessoa muito experiente para você também não ter problemas aí com a sua prótese flexível. Outra coisa, o material utilizado é o polipropileno cirúrgico, é um tipo de material específico e próprio para fazer prótese. Ele é um material que ele não é alérgico e também ele é biocompatível, ou seja, não vai ter problema de você utilizar aí no seu corpo, dentro da sua boca, não vai te causar nenhum mal, tá bom? Bom, agora eu quero saber de você. O que você quer saber sobre a prótese flexível? Você gostou da prótese flexível? Então deixa aqui nos comentários. Primeiro, eu quero te conhecer melhor, eu quero saber o teu nome, da cidade que você está me escrevendo e também eu quero que você me responda se você gostou, se vale a pena trocar pela prótese flexível, tendo os prós e os contras, o valor um pouco mais acentuado, mas por outro lado você ter o conforto e também a estética. E daí, me conta aí, você aprova ou desaprova esse tipo de prótese? Também eu quero que você deixe o seu like aí no vídeo, porque isso ajuda muito a gente levar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.